Boa noite. É possível enfrentar uma crise sem perder qualidade de vida? Para responder a essa pergunta, o Globo Repórter viajou pela Itália, um país com problemas na economia há exatos 8 anos. Desemprego, queda nas exportações, mudanças na vida das cidades. Como lidar com tudo isso? Encontramos soluções surpreendentes. Um povo que olhou para seu próprio território e passou a usar melhor os recursos naturais. Produtos locais foram valorizados e as lições do passado aproveitadas. Não foi por falta de dinheiro que os italianos deixaram de comer bem. Ao contrário, as receitas mais simples e baratas continuam ganhando o mundo. Novas ideias surgiram para criar trabalho. E tudo que a terra oferece é aproveitado. Até a energia vulcânica que brota das profundezas é usada para o bem-estar da população. Água, lama e calor. 3 elementos que deram um destino original a esta ilha italiana longe da terra firme. Ischia. Aqui a fumaça que sai do solo substitui o gás de cozinha e o próprio fogão. Ischia é parte de um país que aprendeu a viver com o que possui. O calor que brota desta terra é usado para cozinhar, tratar o corpo e aliviar as suas dores. Num território onde não há desperdícios, é possível viver com pouco. Os povos antigos já sabiam disso. Esta ilha foi frequentada pelos estrangeiros mais ilustres da antiguidade. Ischia foi a primeira colônia grega do mundo ocidental, 770 anos antes de Cristo. Depois vieram os romanos com a sua cultura de termas e tantos outros povos. Além das águas curativas desta ilha e de uma terra fértil de origem vulcânica, Ischia produz um efeito calmante que atraiu muitos personagens na sua história moderna. Já na chegada, passamos pela casa que pertenceu a um dos maiores diretores do cinema italiano, Luchino Visconti, uma das tantas personalidades que vieram a Ischia procurando o bem-estar. Uma praia de água termal na Baía de Maronte nos dá as boas-vindas. No cartaz, a advertência: perigo, areia fervente a 100 graus centígrados. Uau! É como uma panela de pressão que nunca explode porque o terreno libera constantemente vapor. O frango à la fumarola tornou-se muito popular depois da Segunda Guerra Mundial, quando as famílias, aos domingos, na fumaça que sai dos vulcões de Ischia, cozinhavam os frangos selvagens que viviam no território. O prato sobreviveu e ainda hoje é motivo de festa na ilha. Fernanda Iacono é a responsável por essas delícias que atravessaram décadas. Normalmente cozinhamos o frango com cebola e manjericão seco, uma especialidade da ilha de Ischia. Pergunto se é mais fácil cozinhar na fumarola. É mais simples porque não deixa a comida grudar nem queimar. Do lado de fora, na areia fervente, há 47 anos, Franco Iacono enterra e desenterra os pratos da culinária regional. Quanto deve escavar? 30 centímetros. Chiudiamo. Deixa o fio fora e a comida cozinha durante 1h30. Ecco qui. E aspettiamo. E o senhor já se habituou a esta temperatura? Passei a minha vida sempre aqui. Passato sempre qua. Per me questo è il mio paradiso. É o meu paraíso. Agora vamos ver o gosto que tem essa receita tão especial dos isquitanos. O franguinho é realmente muito macio. Muito bom. Tem um gosto um pouquinho mais forte do que se tivesse sido feito no fogão, mas é muito, muito mais macio.
E l'isola è piena di energia. O magnetismo da ilha, define Franco, está também nos alimentos, na colina, no verde. Ischia oferece tantas coisas belas. A energia é muito importante. Molto importante. O senhor se sente recarregado aqui? Sim, Sim, me sinto como um rapaz de 18 anos. Em busca dessa sensação de juventude, muita gente vem aos centros termais de Ischia, que não são mais vistos como um lugar só para velhos. O funcionário público Leonardo Grego faz banhos há 12 anos todos os verões. Os efeitos percebe durante o inverno. Una prevenzione per malattie reumatiche. Uma prevenção para doenças reumáticas. Mas de onde vem essa energia que encanta e revigora os visitantes? Para a ciência, esta montanha no meio do mar é um raro fenômeno geológico. Ela emergiu das profundezas vulcânicas e trouxe à superfície rochas radioativas. Elas é que teriam o poder de curar doenças e rejuvenescer. Stefano Carlino esclarece que o Epomeu é uma montanha com várias crateras. Até o início do século XIX foi considerado um vulcão, mas os estudos mostraram que se trata de um monte içado pela força de um magma muito superficial. Magma molto superficiale. Esse calor que vem das profundezas transformou Ischia no paraíso das águas termais, tratamentos de beleza com pedras, vapor e principalmente com a própria água que a natureza oferece de graça. Os italianos agradecem e aproveitam. Massagista dedicada, Ana diz que a lama daqui parece um creme, sem detritos ou pedrinhas. Como prepara o fango? Fica de molho na água termal durante 6 meses. Desta forma, a lama funciona como uma esponja, absorve todas as propriedades da água termal e libera pequenos micro-organismos que, em contato com a pele e o calor, provocam os efeitos contra a artrite e a artrose. Um médico conta que viu pessoas chegarem aqui de muletas com grandes problemas de articulação e saírem depois de 2 semanas de tratamento caminhando normalmente. As termas de Ischia não estão só nos hotéis de luxo, mas também em cavas gratuitas ou com preços moderados. Assim nasceu este parque, uma das primeiras experiências mundiais de bem-estar ao ar livre. Até a primeira-ministra Angela Merkel reserva alguns dias de suas férias para recuperar as energias na Ilha da Saúde. Na viagem pela qualidade de vida, uma das maravilhas italianas está na sua capital. Água pura e abundante para todos. A revolução da água é espantosamente antiga. No ano 312 a.C., os romanos democratizaram o bem mais precioso que existe. 11 aquedutos foram construídos. Esta genialidade de engenharia, arquitetura e hidráulica trazia, há mais de 2000 anos, água mineral das montanhas. São 2.500 pequenas fontes como esta espalhadas pela cidade, além daquelas que são verdadeiras obras de arte. A mais famosa do mundo, a cinematográfica Fontana di Trevi, é abastecida pelo único aqueduto da antiguidade que ainda funciona, o Aqueduto Virgem. O monumento, visto por 50 milhões de turistas por ano, é controlado de uma sala especial. E nos subterrâneos de Roma, podemos conhecer parte da trajetória da água. Italiana, a qualidade de vida está também nos mercados, na tradição das invenções locais.
na beleza de vegetais e frutas mediterrâneos. Há mais de 10 anos que o quilômetro zero é incentivado em Roma. A feira com produtos da estação plantados aqui perto e que não tiveram que viajar, por isso não poluíram as estradas e que ainda eliminaram os atravessadores, então podem ser vendidos por um preço menor. Mas vamos deixar Roma e pegar a estrada para o norte, para alcançar uma preciosidade italiana, Bra, uma terra que ganhou prestígio internacional com a mais simples das ideias: comer bem e sem pressa. Aqui nasceu o Slow Food, neste pátio de uma cidade italiana de 30 mil habitantes. Um movimento que inicialmente defendia o simples prazer de estar à mesa, foi se tornando mais rigoroso e ganhou o mundo. Valorizou o patrimônio histórico e os alimentos produzidos na própria região. As apreciadas linguiças de Bra, mistas de vaca e porco, ficaram ainda mais conhecidas. E 300 espécies de legumes e vegetais que estavam em extinção foram recolocadas à mesa. Um movimento que trouxe de volta os costumes da vovó, que andavam um pouco esquecidos. La nonna poi è un soggetto molto importante. A avó é uma figura muito importante porque é aquela que nos educa ao gosto. Em qualquer lugar, com seu carinho e paciência, educa as crianças ao sabor. Quem fala com tanta simplicidade sobre a transmissão do conhecimento culinário é o fundador do movimento que mudou tantos costumes na Itália e fora dela. E, de fato, foi com a avó que o jovem chefe do restaurante Boccon Divino, onde foi criado o Slow Food, aprendeu a cozinhar pratos inacreditáveis. Enquanto a mãe dele trabalhava fora, ele ajudava a nona a quebrar os ovos do talharim. 1, 2, 3, 40 ovos para cada quilo de farinha. Parece absurdo, mas essa massa piemontesa, ao velho estilo, se faz assim. E com ovos caipira. Andréa faz parte de uma geração que se interessou pelas tradições da terra, renovando a economia das pequenas cidades. Muitas estavam quase falidas quando descobriram que poderiam viver da boa mesa e do vinho. Como pedreiro profissional que sempre foi, Silvio Pistone não encontrava mais trabalho no país paralisado pela crise. Mas quando transformou-se em pastor e em produtor de queijos, a sua rotina mudou. Percebeu que não precisava de um emprego para viver nesta deslumbrante região da Itália. Silvio é um exemplo dos que tentam salvar o que já estava quase perdido. Escolheu as ovelhas da Langa, em extinção. Seu queijo segue uma receita muito antiga, com leite cru, sem conservantes. A sua pequena produção abastece alguns restaurantes. Depois que comprou esta casa na região de Alba e mudou de profissão, aprendeu a viver com muito menos. Aqui não ganho o que ganhava antes, ganho menos, mas tenho outras satisfações. Bra ganhou a sua Universidade de Ciências da Gastronomia. 500 jovens de 75 países estão aqui para conhecer uma culinária baseada nos princípios do Slow Food. Para o brasileiro Matheus Esborja, abriu-se um mundo novo. Quando você escuta a gastronomia, você pensa num restaurante chique, você pensa no luxo. E a gente quer provar o contrário. A gastronomia pode atingir qualquer classe social. E a gastronomia como uma ciência. Esta universidade ensina sociologia e antropologia. O ser humano é observado e a comida vista como um elemento de união entre povos, religiões e famílias. Cozinheiros famosos também frequentam a universidade. Zaio Hasegawa veio do Japão para ensinar o segredo de pratos simples como o omelete e a cozinhar no vapor com a folha de bambu. Depois que acabar o curso, a paulistana Marina Moreira quer trabalhar com alimentação sustentável e transmitir aos brasileiros tudo o que descobriu aqui. Eles querem um mundo limpo, um mundo justo e resolveram focar na alimentação. Eu acho isso
demais. A gente tem essa história do chefe celebridade, o chefe isso, o chefe aquilo. Eu acho que é importante, a celebridade devia ser o camponês, o fazendeiro, aquele que trabalha no campo, aquele que leva a comida para a mesa de todo mundo. São os que trazem a tradição de toda a cultura. São aqueles que passam fome e são criativos para criar com aquilo que tem e vir a cultura do país. O movimento que mudou a vida da pequena Bra nunca excluiu os homens do campo. Ao contrário, eles foram os primeiros a trazer as suas ideias. Firmino Butinhol fez parte do grupo que fundou o Slow Food quase 30 anos atrás. O senhor sempre ficou no interior? Por quê? Eu sou um agricultor. Vê as minhas mãos? Não se limpam por causa do mato. Prefiro estar aqui. Cada um teve a oportunidade de se exprimir como queria. Enquanto os amigos permanecem no interior da Itália, unidos como sempre, Carlo Petrini viaja o mundo denunciando os danos que o sistema alimentar cria ao meio ambiente e o desperdício. O planeta produz alimentos para 12 bilhões de pessoas, mas a população mundial é de 7 bilhões e 300 milhões. 1 bilhão sofrem de má nutrição, o que significa que 40% da produção alimentar vão para o lixo. Encontrar o ponto de equilíbrio é um dos objetivos do movimento e da vida deste homem. Começo a ter uma certa idade e a encontrar a qualidade de vida em coisas muito simples, nas relações humanas, a sinceridade na interação com pessoas muito humildes. A comida para mim é extraordinária quando é simples, quando não é ostentação de riqueza. Simplicidade é também a busca da prefeita de Bra, Bruna Sibili. No seu segundo mandato, ela tenta dar o exemplo à população a bordo de uma bicicleta. Com esta bicicleta faço 2.000 quilômetros por ano. Significa economizar gasolina, fazer exercício físico, não ter problemas de estacionamento e ver diretamente os problemas nas ruas, cumprimentar as pessoas e principalmente não poluir. O momento econômico ainda traz muita apreensão. O índice de desemprego continua alto. A primeira cidadã faz uma reflexão amarga. Esta é uma crise que não nos deixará como antes. Firmino conta que a região está enfrentando a grande crise sem baixar a qualidade. Prefere renunciar a uma parte do lucro. Quando a economia retomar, e esperemos que retome, diz ele, continuaremos no mercado pela qualidade. E para os que não tiveram chance de abrir um negócio, criar novos caminhos, os piemonteses oferecem a solidariedade. A prefeita criou bolsas para famílias que precisam, mas quem recebe deve fazer algo em troca para a prefeitura. Não fazemos caridade, damos uma contribuição e pedimos que façam algo para a comunidade. Assim devolvemos a dignidade do trabalho a essas pessoas. O encanto da cidade que produz um dos melhores vinhos do mundo. E a cozinha do futuro, sem fogão e sem geladeira. Voltamos já já. Seguimos viagem para Barolo, uma parte do Piemonte de grande beleza. As colinas da região das Langas, cobertas de vinhedos, fazem parte do patrimônio da Unesco. Barolo tem menos de 800 habitantes. Dentro do castelo, parece que um grande banquete está para começar. Mas é só um jogo de imagens para mostrar o estilo de uma época. O que se comia, carne de caça e principalmente o que se bebia, o rei dos vinhos. O castelo foi restaurado no século XIX, quando aqui viveu a Marquesa Giulia di Barolo. Esta região italiana não teria sido a mesma se ela não tivesse incentivado tanto a produção de um vinho local, que começou a ser produzido na Idade Média e que hoje é considerado um dos melhores do mundo.
A Marquesa Júlia chegou a mandar para o rei Carlos Alberto do Reino de Savoia um presente que entrou para a história. Uma quantidade muito grande de vinho que foi levada de Barolo em carros puxados por bois até Turim, a capital do Piemonte. Tinha um barril para cada dia do ano. Com a aprovação do rei, este vinho começou a ser exportado e essas colinas entraram na lista das mais valiosas. Com vinhos de grande tradição e muitos prêmios, Giuseppe Rinaldi explica a força desses vinhedos. No passado, tudo aqui era mar. Isso provocou camadas diferentes no solo, com perfumes e sabores muito próprios, de framboesa, rosa canina, violeta, cacau ou folha de tabaco. O agricultor produz 35 mil garrafas por ano, a mesma quantidade que o avô dele fazia. Permaneci pequeno, com mentalidade artesanal. Penso que as pequenas empresas sejam o lado saudável desta região. Apesar da crise ter aniquilado parte delas, as empresas de família continuam como parte do DNA da grande nação camponesa. Mais tradicionais do Piemonte para uma Itália que ainda está por vir. Estamos agora no supermercado do amanhã. Aqui a tecnologia está a serviço da simplicidade e do bem-estar, da nossa comida de todos os dias. Supermercado do futuro, até os robôs parecem coisa do passado. A parte inteligente está aqui. Basta indicar um alimento, apontar, e ele mesmo fornece informações que antes eram impossíveis. Eu vou apontar aqui para a conserva de azeitona. E ali estão as substâncias que podem provocar alergia, a origem do produto, os valores nutricionais e também o impacto ambiental. Não quer saber tudo sobre o que vai beber ou comer? Neste supermercado experimental de Milão, o que está em oferta é a compra consciente. No futuro, antes de levar um produto para casa, o consumidor poderá conhecer todas as suas características. Mas esse é um futuro que também foi buscar soluções no passado. Aqui os produtos não são mais arrumados verticalmente, mas em bancas, como na nossa feira livre. E foram as prateleiras inclinadas do Mercado Municipal de São Paulo que inspiraram o arquiteto italiano Carlo Ratti. Num certo sentido, nos interessava que a arquitetura fosse muito simples, como se ela desaparecesse e que no fim fosse o produto a falar. E o que dizer da cozinha planejada na Suécia para chegar às casas europeias daqui a 10 anos? Outra revolução em nome da simplicidade e da sustentabilidade. Esqueça o gás, o fogo, a cena culinária clássica. O calor necessário para cozinhar os alimentos será embutido e acionado nos próprios móveis da sala de jantar. A mesa será ao mesmo tempo mesa e fogão, e a panela poderá cozinhar em qualquer lugar da mesa. Aqui os alimentos receberão, cada um deles, as indicações de como cozinhá-los. E se juntos aparecem as sugestões de receita. Um eletrodoméstico que durante muitas décadas acompanhou as donas de casa e que nos anos 50 foi um símbolo de poder econômico, poderá dizer adeus. Nesta cozinha do futuro, a geladeira simplesmente desapareceu. Foi substituída por prateleiras refrigeradas por indução no próprio armário de comida e por recipientes que manterão a temperatura ideal de cada alimento através de sensores. Os recipientes fechados, mas transparentes, serão postos na temperatura de cada alimento. Rocco Pietrocola, um dos diretores da exposição, diz que tudo foi pensado para evitar a perda de alimentos. A pia também será inteligente. O lixo separado e reciclado aqui mesmo.
e prensado com uma simples alavanca. A água será reaproveitada, filtrada por pedras especiais, será usada para regar as plantas e temperos. A outra parte será mandada para lava-louças. O que queremos que se entenda através desse sistema da pia inteligente é que a água não deve ser desperdiçada, mas reaproveitada, e com ela poder gerar nova vida. Próxima parada, Bolonha, a cidade que descobriu os 3 princípios para quem quer chegar com muita saúde aos 100 anos de idade. Daqui a pouco você vai saber quais são. Um símbolo do que existe de melhor na vida italiana. Há séculos, Bolonha é conhecida como a vermelha, a culta e a gorda. É compreensível, esta é a capital da Emília-Romanha, região considerada o maior tesouro culinário do planeta. Beleza, arte e inteligência também são parte da sua história. A primeira universidade do mundo ocidental nasceu aqui. E é aqui que os italianos estão revolucionando o modo de viver e de envelhecer. Em todo o país são os bolonheses os que mais leem, mais frequentam cinema, teatro e exposições de arte. Uma cidade ligada aos prazeres da vida, instrução, formação e a inovação. Pelo temperamento curioso dos bolonheses, ou por solidão, ou até pelo cansaço das relações virtuais, aqui nesta rua aconteceu algo novo. Uma invenção coletiva que está sendo repetida em outros países. Uma espécie de movimento que ficou conhecido com o nome de Social Street e que uniu os moradores da Rua Fundazza, em Bolonha. Ainda é um experimento, mas que já mudou a vida de várias pessoas nesta rua. Tudo começou em 2013, quando um menino daqui não tinha com quem jogar futebol. Bravo! Era um domingo, o pai da criança não conhecia nenhum vizinho, mas decidiu comunicar com eles. Era proprio lì che stava giocando da solo. O meu filho estava exatamente ali, brincando sozinho. Naquele momento, algo aconteceu. Fui até a janela e ouvi a voz de outra criança. Aí pensei, moro aqui há 2 anos e não sei se tem outras famílias nesta rua. Como posso entrar em contato com elas sem ser inconveniente? Senza essere troppo invadente. Federico escreveu cartazes e pendurou na rua. Foram arrancados e ele os colocou de novo. Usou as redes sociais para convocar a vizinhança. No início, poucos compareceram. Em 3 semanas, o grupo chegou a 70 vizinhos. Começava a nascer o Social Street, a rua social, de maneira espontânea. Era como se todos estivessem querendo a mesma coisa, relações reais e não mais virtuais, cordialidade e não mais indiferença. É em questi silenzi in cui le cose si abbandonano. Jovens poetas passaram a vir de longe, modelos, atrizes, animadoras culturais. Uomo! Svegliati! Osservati! Ribellati, uomo! A iniciativa trouxe de volta uma velha economia, a da troca. Os moradores da Rua Fundazza começaram a compartilhar serviços. Criou-se uma rede de solidariedade. Esta rua é fantástica. É como uma pequena aldeia dentro da cidade. É uma borgata dentro da cidade. Um fenômeno que chegou à universidade e está sendo estudado. Este tipo de experiência nos diz que uma alternativa é possível. É possível encontrar o sentido da vida não no dinheiro, não exclusivamente no trabalho, na competição ou na carreira, numa sociedade que, aliás, é uma sociedade em crise. Ninguém sabe o futuro da Social Street. O movimento deixa claro que o convívio social melhora a vida dos mais novos e também a dos mais velhos. O professor de imunologia da Universidade de Bolonha, Claudio Franceschi, nos faz uma afirmação de impacto.
studi più avanzati ci dicono che non è Os inevitabile. estudos mais avançados parecem nos dizer que envelhecer não é inevitável. Há espécies na natureza, plantas e animais que não envelhecem nunca. Francesca explica que os mecanismos das doenças relacionadas à idade, diabetes, demência, artrite, artrose e muitas outras, partem de uma mesma raiz, a alteração do DNA das mitocôndrias. E quando existe um dano ao DNA, a resposta é o envelhecimento das células. Para adiar este processo, temos 3 soluções, indica o imunologista: a alimentação, La nutrizione, come si mangia. o exercício Il físico secondo pilastro è l'esercizio fisico e il terzo e a terceira, muito importante, é o aspecto cognitivo e social. Numa frase, novas amizades, muitos relacionamentos. Para envelhecer bem é preciso conviver com pessoas que incentivem a nossa percepção, a memória, o pensamento, a linguagem e a ação. Uma boa relação afetiva e uma atitude positiva diante da vida são fundamentais. Temos um estudo com pessoas que superaram os 100 anos e esta característica é comum a todos os centenários. Todos são pessoas que, aconteça o que acontecer, seguem adiante. Qualunque cosa accadesse, comunque sono sempre andati avanti. Solidão envelhece, alimentação desequilibrada também. Mas aqui na Itália, será que alguém consegue comer mal? Na história da gastronomia italiana, até as lendas são deliciosas. Aqui nesta cena, um homem, um cozinheiro, espia uma mulher. Seduzido pela sua imensa beleza, vai até a cozinha e com uma folha de massa tenta reproduzir o seu umbigo, dando forma a um tortellino e criando assim um dos pratos mais amados da cozinha do norte da Itália. Recomendada pela Prefeitura de Bolonha, Luisa Mambelli é uma cesarina oficial, o apelido que ganhavam as antigas cozinheiras. Ela passou em concurso para poder ensinar o tortellini. Buongiorno. Prendo 6 uova. Ingredientes comprados, a nossa aula será na casa dela. Lição número 1. A massa deve ser feita rigorosamente à mão. Cesarina estica a massa com agilidade. Fechar o tortellino não é muito simples. Precisa ter habilidade com as mãos e principalmente com esses 2 dedos. Vê se eu estou certa aqui. Aqui esses 2 dedos do lado esquerdo apertam enquanto o lado direito gira. Aperta e está pronto o tortellino. Perfeito. No recheio, em partes iguais, presunto cru, carne de porco e mortadela. Depois, ovo, parmigiano e noz moscada. Tudo colocado sem cozinhar. Muito provavelmente, o tortellino nasceu como um prato popular da reciclagem do resto da carne dos nobres. Ainda hoje é um patrimônio valioso desta terra. No vapor das panelas, o ex-doceiro Silvano Brentano encontrou realização profissional e uma boa terapia. Se entrega de corpo e alma às tradições gastronômicas. Como o famoso molho à bolonhesa. Quem nunca experimentou? Um simples molho de tomate com carne moída, mas alguns detalhes o tornam muito especial. O bacon, o refogado de cebola, aipo e cenoura, o vinho. Tagliatelle à bolonhesa, lasanha à bolonhesa, tudo ganhou uma forma muito própria nesta cidade chamada também de vermelha pelos seus telhados. Mas não só. Até o comunismo, a bolonhesa ficou muito famoso, durou 50 anos e foi diferente de todos os outros porque católico. O que sobrou desta longa experiência foram a organização social da cidade, as cooperativas e uma certa ideia de cidadania. Com a crise que ainda domina a Itália, uma experiência vitoriosa mostrou a fibra da região emiliana. Esta fábrica de pisos em cerâmica, a poucos quilômetros de Bolonha, foi à falência em 2010. A queda do mercado americano, que comprava a maior parte da produção, mandou os 60 operários para a rua. Metade deles se uniu e, durante um ano, criou um projeto de cooperativa para fazer a empresa voltar a funcionar. Di tasca tua, quanto ha messo?
Quanto você colocou do seu bolso? 17 mil euros. Apoiados pela Liga das Cooperativas Italianas e por um banco, os operários compraram a fábrica falida. Tudo o que tem aqui passou a ser de todos os sócios, hoje 44, que já contrataram 21 empregados. Quem financiou parte desta aventura não foi um banco qualquer, mas o Banco Ético. Aqui não existem guichês, nenhuma separação entre clientes e funcionários. A iniciativa pioneira foi criada na Itália há mais de 15 anos para ajudar os mais frágeis e para dar impulso a uma nova economia, mais limpa e mais ética. A instituição mantém grandes propósitos, não aceita dinheiro de paraíso fiscal e só financia quem respeita o meio ambiente. E se mantém distante do mundo das armas. Alessandro Gentilini informa que o capital social, de 53 milhões de euros, é dividido em 34 mil sócios. Mais um número que nos revela, em tempos de crise, os italianos preferem investir no seu próprio bem-estar. E quando o presente parece difícil, os italianos olham para a própria história. E as vitórias são comemoradas num grande espetáculo. Voltamos daqui a pouco. A doce vida de Ischia. Estamos de volta à terra que encanta a todos com suas belezas inesperadas e a sua enigmática geologia vulcânica. Sobre uma rocha de lava que se ergueu das profundezas, este castelo foi construído pela primeira vez há mais de 2000 anos. No século XVI, mais de 1000 pessoas moraram aqui. E outras milhares se refugiaram entre essas paredes. Sua fachada foi modificada por cada povo que ocupou a ilha. Só do alto se podia observar a aproximação dos invasores. Na Idade Média, no ano de 812, foram os sarracenos que chegaram de surpresa, de noite, em 40 navios e incendiaram o castelo. Este grande ato de violência é lembrado todos os anos na festa de Sant'Anna, que começa com uma procissão de barcos, uma espécie de carnaval no sul da Itália. La luna ci chiama dal mare. A festa ilumina o mar, o céu, o castelo, num verdadeiro teatro flutuante. O relógio dispara enquanto sobem os balões. Olhando para trás, o povo de Ischia avalia a força de uma Itália que renasceu inúmeras vezes e se reconstrói ainda hoje. Stasera e